A gente fala agora da Lei 14.402, promulgada em julho de 2022, que estabeleceu o dia 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas. Ela revogou um decreto presidencial de 1943 que chamava essa data de Dia do Índio. Essa mudança foi proposta pela deputada federal Joênia Wapichana e é considerada um avanço, pois nos ajuda a considerar a diversidade cultural dos povos originários. E sobre esse assunto, eu converso agora de forma virtual com o professor Edson Caiapó, do Instituto Federal da Bahia, e também professor credenciado no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor Edson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Eu que sou muito grato, sabe, pela oportunidade, né? Eu penso que o momento é muito propício para falarmos sobre a temática, a proposta, e fico à disposição. E agradeço imensamente por estar aqui. Professor, então, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você explicasse por que é importante, né, nós incorporarmos ao nosso vocabulário o termo povos indígenas ou então povos originários e não a palavra índio. Olha, veja só, Leire, índio é uma categoria de análise colonizadora, sabe? É uma ideia extremamente eurocêntrica que pressupõe que os nossos povos são atrasados, né? A palavra índio sempre esteve envolvida com a ideia de atraso, com a ideia de gente traiçoeira, de gente mentirosa, de gente preguiçosa, né? E, portanto, carrega um teor pejorativo que é um verdadeiro desfavor para os nossos povos. E, ao mesmo tempo, o índio é um termo genérico que não considera a diversidade dos nossos povos, as suas diversidades sociolinguísticas, cosmológicas, né? Então, a palavra índio, na verdade, ela esconde a diversidade dos nossos povos e, portanto, é um termo muito raso. Inversamente, né, quando nós nos reportamos a indígenas, povos originários, nós entendemos assim que essa forma de tratar, em primeiro lugar, ela é uma reivindicação dos povos indígenas, né? E aí, como apresentam vários debates, né, feitos, por exemplo, pelo Daniel Munduruku, que é um grande pensador dos povos indígenas, né? Indígena é o natural do lugar, né, do lugar que vive. E a palavra indígena, então, ela garante as diversidades originárias, né? Então, o indígena é aquele que está ali antes dos outros chegarem, né? E quando nós nos reportamos aos outros, nós estamos nos reportando aos invasores colonizadores. Então, nós temos muito batido na tecla, né, de que é necessário que a sociedade brasileira e as instituições considerem a nós como povos originários, povos indígenas, né, ou indígenas, que é um termo que supera de muito, assim, a categoria índio. E, professor, desde 2008, o Brasil conta com uma lei que torna obrigatório o estudo de história e também de cultura indígena nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. 15 anos depois dessa lei, já é possível fazer um balanço do impacto que ela teve para o país, para a nossa formação? É possível, sabe? Eu, assim, como ativista e como intelectual indígena, sabe, eu sou do grupo que tem pressa, né, para que as coisas aconteçam de maneira mais ágil, né? Então, nós gostaríamos que estivesse muito mais avançado, né, que os debates estivessem muito mais avançados dentro da sociedade, particularmente dentro das escolas, das instituições de ensino. Infelizmente, não é no ritmo que queremos, mas é possível, sim, observar que hoje, né, ainda que de maneira mais lenta, o debate esteja acontecendo, né? Então, hoje nós temos pressionado o movimento de educação, de educadores no Brasil, né, especialmente o movimento indígena e o indigenismo, tem pressionado as instituições escolares, as secretarias municipais, estaduais de educação, para que esse debate seja colocado, para que os povos indígenas venham para dentro da escola, para que os povos indígenas saiam da situação de povos congelados e condenados ao passado. E nós estamos, então, falando o tempo todo da necessidade da sociedade brasileira, do direito das crianças e adolescentes e jovens conhecerem essa diversidade sociolinguística, saberem quantos indígenas são, quantas línguas falam, né, quantos povos são, onde vivem, né, abordar sobre a situação contemporânea dos povos indígenas. É extremamente fundamental para que haja efetivamente o combate do racismo e dos preconceitos contra os nossos povos.
Até aqui nós estamos falando dos espaços formais de educação, mas fora deles, na sua opinião, o que é possível fazer para dar continuidade, né, a esse processo de ressignificação da história e da existência dos povos originários no Brasil? Então, olha só para retomando, né, e dando sequência, então eu não tenho dúvida de que houve e há um avanço, né, dessa temática dentro das escolas, né, os currículos têm começado a prestar atenção, né, na temática indígena, os cursos de formação de professores estão fazendo reestruturações curriculares para que a temática indígena esteja presente na formação de professores, por outro lado, nós temos então essa situação das instituições não formais. Eu penso que a temática indígena, sabe, não tem mais como a sociedade brasileira invisibilizar e fechar os olhos para a questão. Então, por exemplo, eu estava aqui me organizando para essa entrevista e já recebi, sabe, uma mensagem de uma outra instituição, né, de comunicação, vinculada à comunicação, que está querendo também conversar comigo, né, fazer um diálogo, uma entrevista sobre a temática. E vários outros, a Unifesp, daqui a uns dias eu vou também falar com a TV Unifesp, sabe? E as instituições, elas estão vindo para conhecer, para provocar o debate, isso é muito importante e necessário, né? Ao mesmo tempo, nós vemos assim as pessoas nas associações de bairros, nos sindicatos. Olha, amanhã eu vou viajar para Aracaju, né, para Sergipe, a convite do sindicato de professores ali daquele estado, exatamente para fazer o debate, uma formação, né, junto aos professores da rede estadual, né, para falar com eles sobre temática indígena, né, e tenho recebido outros convites de tantas outras instituições, né, sindicais, associações de bairros e um tanto de outras associações que estão empenhadas nesse diálogo, sabe, que é extremamente necessário. Não há mais tempo para racismo, não há mais tempo para preconceito, não há mais tempo para folclorização, para romantização, para exotização dos nossos povos. É necessário que as instituições, sejam elas formais ou as instituições da sociedade civil, abram os olhos e reconheça que a diversidade sociolinguística cosmológica dos nossos povos é real, é efetiva e é contemporânea, né? E a sociedade brasileira tem que lidar com essa realidade. Você mencionou todas essas ações que você desenvolve como educador, como ambientalista, mas você também é escritor, né? E a literatura, ela acaba sendo uma ferramenta estratégica nesse aspecto? Sem dúvida, olha só, a literatura é uma faceta do movimento indígena, né? Então tem esse movimento dos escritores indígenas, que é um movimento crescente. Eu não sou da primeira geração de escritores, porque assim os primeiros talvez tenham sido a Eliane Potiguara, o Daniel Munduruku, o Ailton Krenak, o Cacá Verá, o Olívia Jacupé, sabe, e a Graça Graúna, e outras pessoas. Então eu sou de uma geração que vem na sequência, sabe, que cheguei a ver um grupo muito restrito ainda de escritores indígenas, e hoje em dia a gente vê um verdadeiro exército assim, muito grande de pessoas escrevendo e fazendo essa narrativa importante, porque é necessário, então, que as nossas histórias sejam protagonizadas por nós. Durante muito tempo, né, outras pessoas falaram sobre os índios, que era assim que eles diziam, né, vou falar sobre os índios, e acabava que nessas narrativas havia muito equívoco, muito preconceito, sabe, sendo jorrado. Então, nós estamos falando hoje sobre a necessidade de nós protagonizarmos as nossas histórias, as nossas memórias, né, os nossos modos próprios de organização. E aí a sociedade, então, através da literatura indígena, a sociedade, então, tem o privilégio de dialogar diretamente conosco, com o que nós estamos dizendo. E o que nós, escritores indígenas, estamos dizendo, escrevendo, na verdade, são saberes milenares e coletivos, né? Nós estamos transmitindo o conhecimento que é coletivo, que nós aprendemos nas nossas comunidades, nas rodas de conversa, na beira da fogueira, e estamos compartilhando esses saberes com a sociedade brasileira. E, professor, esses saberes, esse conhecimento acumulado em um cenário que nós estamos vivenciando bastante complexo, né, das emergências climáticas, você acredita que a voz dos povos indígenas ela vai ecoar mais forte no que diz respeito a essas questões? Olha, sem dúvida alguma, sabe, porque os problemas climáticos, para mim, assim, está muito evidente que os problemas climáticos, eles são o resultado do projeto de desenvolvimento produzido no mundo ocidental, particularmente no mundo ocidental, né? Então, vamos, assim, fazer um recorte e pensar que no século XVIII, os iluministas, então, projetaram um modelo de progresso que todos deveriam seguir, e esse modelo de progresso pressupõe que nós, humanos, não somos natureza,
né, e que a natureza é o que está fora de nós e que nós devemos dominar essa natureza e transformá-la em bens para o nosso bem-estar. E a partir daí o ser humano, então, declarou guerra à terra pelo ar, pelas águas, pelo solo, pelo subsolo, e chegamos a uma situação tal que São Paulo, por exemplo, que é a vitrine do progresso nacional, tem um rio chamado Tietê, que é um esgoto a céu aberto, né? E quando nós pensamos assim que a água é um produto vital, a gente fica pensando assim, poxa, de fato existe um equívoco total nesse projeto de progresso e de desenvolvimento, e isso tudo tem que ser repensado. E para nós, povos indígenas, o território originário, com tudo que há dentro dele, sabe, é sagrado. Então a água é sagrada, as árvores são sagradas, os animais são sagrados, e nós temos profundo respeito com a vida humana e não humana. Daí a necessidade, então, do diálogo intercultural entre saberes indígenas e a ciência e outros conhecimentos para que a gente projete e efetive uma sociedade mais tranquila e promissora para as futuras gerações. Na sua visão, o que ainda falta aos educadores, ambientalistas, escritores indígenas, enfim, nesse cenário, nesse contexto? Eu penso assim, sabe, que talvez falte um encorajamento para o diálogo intercultural, sabe? Existe a necessidade de um aceite geral para dialogarmos interculturalmente, levando em consideração todos os saberes, sabe? Trazermos, sabe, de todas as partes da sociedade, elementos que sejam constitutivos de uma nova forma de pensar e de agir, uma nova forma de pensar e agir que supere todos os equívocos do mundo moderno. Então, assim, a Terra está com febre, né? O aquecimento global ele aumenta e ele pode ser o motivador de um extermínio geral da vida na Terra, sabe? Então, nós, seres humanos, temos feito muita bagunça sobre a Terra. O planeta Terra pode dar nota zero para todos nós e transformar-nos em poeira cósmica. Então, não esperemos que isso aconteça, né? Nós temos que, assim, estarmos muito dispostos para um diálogo de saberes para que a gente efetivamente consiga construir um mundo melhor para todos nós e para as futuras gerações. E, professor, para encerrarmos essa nossa conversa, neste primeiro 19 de abril, com o nome oficial de Dia dos Povos Indígenas, eu gostaria que você deixasse uma consideração final aqui para a gente, né? O que é ser indígena hoje no Brasil? Olha só, é muito importante que as pessoas entendam, sabe, que os povos indígenas são contemporâneos, somos pessoas de carne e osso, né? Nós não somos folclore, não somos passado, não estamos congelados no tempo, né? O tempo passado está em nós, mas nós estamos no tempo presente, né? E, portanto, somos contemporâneos. E não queiram cobrar que a gente viva somente isolados no meio da floresta, sabe? Ou que nós andemos nus, né? E totalmente desapropriado de tecnologias, né? Nós estamos no mundo contemporâneo e o mundo contemporâneo é o mundo da tecnologia, é o mundo da ciência, é o mundo da aldeia, mas é também o mundo da vida urbana. Então, nós estamos nas universidades, estamos nas escolas, estamos nos cursos de mestrado, de doutorado, estamos ocupando espaços dentro dos ministérios, dentro dos palácios, né? Então, nós, povos indígenas, estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos. Então, no final do século XIX, os cientistas diziam que os povos indígenas seriam extintos pela força da sua incapacidade de acompanhar o progresso nacional. Essa profecia está totalmente naufragada, né? Nós estamos aqui no tempo presente para dizer que nós vamos continuar, inclusive, contribuindo, né, com a reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso, e nós temos, assim, muita disposição para o diálogo, temos muita disposição para colaborar nesse projeto de reconstrução, né, das destruições e devastações dos ecossistemas, dos biomas, e nós somos absolutamente favoráveis ao respeito das formas de pensar diferentes. Somos contrários a um mundo, sabe, que pense numa forma monoepistêmica, sabe? São tantas maneiras de pensar e elas podem muito bem se aproximar e dialogar entre elas e sabe, que isso sirva para repensar a economia, repensar as relações socioeconômicas, socioambientais e repensar a trajetória humana no planeta. É isso. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado, satisfação.